Sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução aos circuitos digitais. Eu sou o professor Rogério Guitz, da UFMS de Corumbá, e nesta aula vou trabalhar com vocês um exemplo de circuito combinacional. No caso, o somador. Como é feito o processamento de somas dentro de uma arquitetura, dentro de um computador. Lembrando a todos que nós vimos há pouco tempo como transformar subtrações em somas e dessa forma, indiretamente, nós transformamos qualquer uma das operações aritméticas em uma sequência de somas. Bem, como é que vai funcionar um somador? Nós vamos trabalhar duas entradas. Se nós analisarmos bit a bit, como é que ela deve funcionar? Se eu tiver entradas 0 e 0, 0 mais 0 tem que ser 0. E não tem o vai 1, não tem o passar para adiante. Agora, se eu tiver 1 mais 0, que é a situação aqui de baixo, então eu vou ter como resultado 1 e ainda não vou ter nada em relação ao vai 0, vai 1. Né? Agora, se eu tiver 1 mais 1, então vai dar 0 e vai 1 adiante. Então esse quadro aqui, ele representa, né, todas as 4 situações possíveis para uma soma bit a bit. Então, na verdade, não faz sentido, eu não tenho o número 2, no caso representado em binário. Então, 1 mais 1, ele vai dar 0, e eu tenho que transportar o vai 1 para a próxima casa, no caso não decimal, casa binária, certo? Então tem essa questão. Ele vai dar 0 como resultado e tem o vai 1. Esse é chamado de meio somador. Depois a gente vai ver por que nós chamamos ele de meio somador. Mas esse cara aqui, ele tem que resolver essa situação. Recebe 2 valores binários e me diz qual é o resultado da soma. Nas 3 primeiras situações aqui, a soma resolve tudo. Né? 0 mais 0 é 0. E pronto. Né? 1 mais 0 é 1 e pronto. 0 mais 1 é 1 e ok. Agora, nessa última situação, essa aqui é que vai nos demandar atenção, que na verdade é quando tem a ocorrência do vai 1. Por isso que eu estou prevendo essa saída aqui, vai 1, para transportar para a próxima casa binária a sequência dessa soma. Tá bom? Então, nesse momento, eu estou trabalhando casa binária por casa binária, certo? Estou recebendo 2 valores e estou dando o resultado da soma e também se vai ter o vai 1 ou não, tá? Então, a implementação do somador, que eu vou mostrar para vocês, usa uma porta lógica chamada ou exclusivo, XOR, certo? Tem esse desenho ali, né? E ele vai ter a seguinte característica, ele é um ou exclusivo, ou seja, ele só vai sair 1, né? Ele só vai entender como sendo verdadeira a saída, como resultado 1, se alguma das entradas for 1 e a outra for 0. Esse funcionamento é bem interessante porque não é a diferença dele para o ou é que se eu entrar com dois sinais 1, ele me responde 0, porque ele é exclusivo. Ele só vai entender como sendo ou se uma delas for 1 e a outra não. Então ele é um ou assim um pouco mais impertinente, eu diria. Né? Ele só vai sair como valendo 1 se uma delas for 1 e a outra for 0. Mas essa porta ela tem algumas vantagens na implementação física dela. Né? Na hora que você traz isso para circuitos, eu consigo criar uma porta XOR com menos transistores do que uma porta OR comum. Né? Mas ok, então, para o nosso caso aqui, ela serve muito bem. Ela serve muito bem porque o soma aqui, ó, meus amigos, ele vai ser resultado direto do XOR entre a parte x e y, entre as duas entradas. Combina? Combina com o que a gente está exigindo aqui de funcionamento? Claro que sim.
porque se as duas forem zero, vai sair zero. Tá ok? E se uma delas for 1 e a outra for 0, então vai sair 1, que é esses casos aqui do meio. Beleza? E pelo contrário, aquele caso excepcional do vai 1, onde as duas entradas são 1, ele também, como ele é um ou exclusivo, ele vai dar o resultado 0. Ok? Então, para a saída soma, está se comportando perfeitamente. Né? Agora, o comportamento do vai 1, então eu vou implementar como uma porta AND, que vai pegar aí os dois valores, né? Do x e y, e consequentemente ele só vai resultar positivo aqui, né? Só vai sair 1 no vai 1 se os dois entrarem como 1. E nesse circuito simplesinho com duas portas eu implemento esse que é o chamado meio somador. Você pode testar aqui todas as possibilidades que eu dei, as 4 possibilidades. Ele vai resultar exatamente no que eu queria. Certo? Bom, agora vamos ver como é que isso me ajuda, no caso, para fazer uma soma mais completa. Tá? Então, vamos supor que eu tenho o número x, que é 1, 1, 0, 0, e está somando com o número y, que é 1, 1, 1, 0. Ok? Então, as primeiras duas posições, eu vou somando, né, do menos significativo para o mais significativo. 0 mais 0 dá 0, tranquilinho, não tem problema. O 0 mais 1 dá 1, também tranquilinho, não tem problema. Porém, agora, quando eu fizer 1 mais 1, o meu somador ele vai dar um resultado 0 e o vai 1. Ok? E agora é que surge a problemática, porque esse meu meio somador não dá conta desse vai 1, certo? Então a minha soma até o terceiro dígito ali, ó, ela está acontecendo numa boa, mas quando surge o vai 1, eu não sei o que eu vou fazer. Com o meio somador eu não consigo resolver isso. E seguindo aqui na ponta do lápis, a nossa soma continua de que maneira? Esse vai 1 é transportado para a próxima soma, certo? Então, ele se transforma no vem 1. Tá? Então, ele passa para a próxima soma lá em cima. É assim que a gente aprendeu a fazer. E aí eu tenho 3 caras entrando ali. Eu tenho o componente do número x, o componente do número y, e eu tenho que receber e tratar o vem 1, certo? Então, eu tenho 3 entradas. O meu somador, o meu meio somador só tem 2. Ele não dá conta dessa situação aqui. E completando a soma, 1 mais 1 mais 1 vai dar como resultado 1 e transportando vai 1 para a próxima soma. Né? Assim é que a gente espera que aconteça com o somador, que eu vou chamar de somador completo. Tá? Então, esse meio somador ele ajuda a entender a dinâmica aqui das somas, mas ele não resolve, ele não dá conta, né? Quando eu passo para situações mais completas. Então o que eu preciso aqui é o chamado somador completo, né? É um somador que considera aí as possibilidades do vem 1. E agora aqui eu representei nesse quadro todas as 8 possibilidades. Antes eu tinha 4 só, né? Antes eu tinha essas daqui, ó. Essas da extremidade esquerda aqui. O meu somador completo vai dar conta de fazer isso aqui exatamente igual como era antes. Quando eu tiver o vem 1, que é esse sinalzinho vermelho aqui, na setinha vermelha, o vem 1 sendo um sinal 0. Quando vem 0, nada demais. Continua funcionando como o somador, o meio somador. A problemática acontece quando eu tenho o vem 1 recebendo o valor 1. E na verdade ela só vai acontecer de forma importante aqui, ó, nessa terceira situação, na quarta situação, quando eu tenho os componentes do x e do y sendo 1, e eu estou também recebendo o vem 1, que é o que eu representei por último no slide anterior, né? 1 mais 1 mais 1.
Como é que resolve isso? Tá? Bom, vai dar 1. Né? Na verdade, ele vai gerar o número 3, se for considerar ali em binário. Né? Então, ele vai dar 1 e ele vai transportar um vai 1 para a próxima soma. Né? Então, se fosse só um dígito, ele representaria aí como 11, né? 11 binário, que na verdade em decimal seria o número 3. Então, eu tenho que construir o meu somador completo que respeite essas 8 possibilidades. Tá? Então, uma possibilidade é você construir, a partir daquele circuito que você tinha do meio somador, dar uma ampliada nele e construir o somador completo. Aqui eu reproduzi, né, numa parte aqui, o que eu tinha como o meio somador, essa parte aqui, tá? E eu tenho esse sinal do vem 1, eu tenho que tratar ele, tá? Eu tenho que incluir nesse circuito aqui de forma a que ele funcione corretamente, né? Uma possibilidade, então, eu vou conectar ele. Estou fazendo aqui uma entrada tripla, né? Mas eu poderia representar isso de outra maneira, fazendo uma sequência aí de portas Shor. Mas tudo bem, o significado dessa porta aqui vai ser um ou exclusivo, tendo 3 entradas. Tá? Tendo 3 entradas. Então, ele vai ser exclusivo se tiver duas situações, uma situação ímpar de entradas 1, que representa aqui no final. Tá? Então, as demais entradas vão acontecer como antes aqui, ó, em porta AND. Eu vou pegar de 2 em 2 nas portas AND aqui e vou conectar depois, juntar todos esses sinais para o vai 1 aqui. Esse Shor, né, esse ou exclusivo aqui com 3 portas, ele só vai sair o valor 1 quando houver um número ímpar aí de entradas valendo 1. Né? Reprisando, é como se eu colocasse 2 portas Shor em sequência. Né? Eu poderia fazer isso dessa maneira, né? Totalizando o resultado dessa numa nova porta Shor aqui. Tá? Mas por simplicidade eu estou representando dessa maneira. Então esse aqui é o circuito do somador completo, tá? Que resolve aí o nosso caso do vem 1 e do vai 1. Tá? Tendo eu construído esse somador completo, né, e que respeita todas as 8 possibilidades aqui, agora, né, fica tranquilinho aqui para... Estou corrigindo aqui. Fica tranquilo para eu implementar uma soma completa, por exemplo, de 3 dígitos. Eu vou colocar eles em uma espécie de cascata. Dessa forma aqui, ó. Então, eu coloco 3 somadores completos, né, ligados aí às entradas, aos dígitos do número x e do número y, e onde o vem 1 do somador seguinte é conectado ao vai 1 do somador anterior. Tá? Então, dessa forma, eu construo aí um somador que pode somar 3 dígitos, e esse último vai 1 aqui vai ser um sinal de overflow, né? Que eu posso tratar de outra maneira, né? Que eu devo tratar dentro da minha arquitetura, quando há o estouro aí do número que eu estou calculando, né? A soma suplantou aí a minha capacidade de resolução aqui dentro da estrutura que eu montei. Né? Quando sai um vai 1 aqui e ele não vai ser tratado, significa que houve algum problema. Então aqui está representado um somador completo para 3 dígitos. Era isso que eu queria explicar para vocês na aula de hoje, um dos circuitos combinacionais mais importantes aí da nossa arquitetura. Então, por hoje é só, até a próxima aula, pessoal.